Olá, meus amigos, quero saudá-los. Vamos à lição número 12, a parte de terça-feira, falando sobre a maldição da cruz, ou o amaldiçoado em uma cruz de madeira. Não é uma coisa comum a pessoa tomar o lugar de outra para morrer. O apóstolo Paulo diz assim: pode ser que pela pessoa boa alguém se anime a morrer, mas pelo mal, de forma nenhuma. De maneira que o Senhor Jesus, ele fez assim uma atitude espetacular diante do universo. Ele tomou o lugar de pessoas ruins. Isso não é uma coisa comum. Quando os cristãos foram perseguidos na China, houve muitas mortes por crucifixão. Os perseguidores diziam o seguinte: já que vocês são cristãos e o vosso Cristo morreu numa cruz, vamos fazer o seguinte, vamos matar vocês todos numa cruz também. E muitos foram presos numa vila, pelo menos umas 50 pessoas foram presas e foram colocadas dentro de uma gaiola. E toda manhã as pessoas então eram chamadas para comparecer perante o tribunal e dali então eles eram crucificados e as pessoas ficavam assim olhando aquela pessoa sendo crucificada. Num desses dias, um prisioneiro foi chamado. Um missionário estava entre eles e o missionário percebeu que a pessoa chamada era um moço que estava dormindo, era um novo convertido. E o missionário olhou e pensou: ele não está nem sabendo o que vai acontecer. O nome dele foi chamado. Como os guardas não conheciam, o missionário se apresentou como sendo o nome chamado, quando na verdade era a pessoa que estava dormindo. O missionário então tomou o lugar daquele moço convertido, recém-convertido, e foi para o julgamento e foi crucificado. Dias depois, muitos foram mortos, mas no final, esse moço novo convertido acabou sendo liberto. Por uma questão política, eles acabaram então sendo libertos. Esse moço então soube que o nome dele havia sido chamado e que o missionário tomara o lugar dele, morrendo no lugar dele. Ele ficou tão impressionado que ele exclamou: ele fez igual Jesus fez por mim, morreu no meu lugar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o lugar dele na missão. Ele então estudou, se tornou missionário e foi pregar o evangelho para muitas pessoas. O apóstolo Paulo, ele explicou a questão, por exemplo, falando de Deuteronômio no Novo Testamento, o apóstolo Paulo explicou como Jesus morreu na cruz do Calvário e como essa morte de Jesus estava prefigurada lá no livro de Deuteronômio. E a pergunta aqui é, pergunta número 3, que explicação Paulo disse aos Gálatas que mostra que ele se baseou em Deuteronômio e por que isso é importante para nós? Então eu vou ler primeiro Deuteronômio 27, verso 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Então já existe uma maldição para a pessoa que não cumpre a lei. Segunda maldição, Deuteronômio 21, verso 22 e 23. Quando também alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, na cruz, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Por quê? Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então nesse verso diz que a pessoa crucificada era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Gálatas 3, de 1 a 14, agora o apóstolo Paulo, utilizando esses escritos de Deuteronômio, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele explicou o seguinte: ó insensatos Gálatas, olha como ele já utiliza, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós? Então Paulo está perguntando: vocês são doidos, seus Gálatas? Quem é que fascinou vocês para vocês tirarem os olhos de Jesus que morreu por todos vocês? E então no verso 2, só quisera saber isso de vocês, porque Jesus Cristo, ele foi crucificado e foi recebido no céu pelo Senhor nosso Deus. Então a minha pergunta é: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos dá o Espírito é o que opera maravilhas entre vós. Esse mesmo falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então Paulo faz uma pergunta: vocês receberam Jesus pelas obras da lei ou pela fé? Logicamente que o Espírito que dá para vocês, os dons, não vem pelo Espírito da lei, vem pela fé. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabe, pois, que os que são da lei, os que são da fé, são filhos de Abraão, porque creram em Jesus, se tornaram filhos de Abraão. Ora,
tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações da terra serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí no verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Agora perceba, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, para a pergunta, que explicação Paulo deu aos Gálatas que mostra que ele se baseou no livro de Deuteronômio? Resposta: Paulo falou que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz tomando nosso lugar e se fazendo maldição em nosso lugar. Paulo usou a expressão está escrito, mostrando que Deuteronômio 21, verso 22, diz: maldito que for pendurado no madeiro. Por isso, Jesus Cristo se tornou amaldiçoado por causa dos nossos pecados, mas nos salvou, porque foi assim recebido por Deus e o seu sacrifício foi aprovado. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a justificação pela fé nesse contexto, ele mostrou que os que guardam a lei de Deus e amam Jesus são bem vistos por Deus. Esse texto de Gálatas é muito usado pelas pessoas para dizer que não precisa guardar a lei, porque Paulo diz: maldito aquele que guardar a lei e fizer obras da lei. Porque Paulo está dizendo o seguinte: a lei não salva ninguém. A lei aponta para o pecado e torna a pessoa amaldiçoada. Porque a pessoa tem que estar assim, em ordem diante de Deus. Quando a pessoa transgride um mandamento, ele olha para a lei mostra que a pessoa já está condenada, amaldiçoada. E no livro de Deuteronômio diz: aquele que não guardar a lei e não cumprir é amaldiçoado. Por isso que Paulo referiu-se à maldição da lei. Porque a lei não salva ninguém, a lei condena. Mas agora, se eu olho para Jesus, eu aceito Cristo como meu Salvador, então Deus me justifica e diz assim: Gilberto, você está justificado. Eu estou limpando a tua vida agora, ande certinho para você mostrar que você me ama. Foi o que Jesus disse para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus perdoou, justificou aquela mulher e diz: agora vai e não peques mais. É lógico que ela pecou outras vezes, o ser humano peca. Mas Deus mostrou nessa ilustração que a pessoa que peca pode pedir perdão a Deus. Não é guardando a lei que a pessoa vai se salvar, é amando Jesus. Agora, tem que guardar a lei. A lei é uma observância que não pode ser retirada. Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ele poderia até dizer: se vocês me amarem, não precisam guardar os mandamentos. Não foi assim que ele disse. Ele disse: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Porque os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, é o reflexo do caráter divino. Não tem como nós assim sermos cristãos se não guardarmos a lei de Deus. A pessoa não mata, a pessoa não rouba, a pessoa não adultera, a pessoa assim, não tem outros deuses, a pessoa guarda o dia do Senhor para observá-lo. A pessoa honra pai e mãe. Então não tem como a pessoa fugir desse contexto dos 10 mandamentos. Qualquer crente, se quiser assim se dar bem com Deus, tem que amar Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador e guardar a sua lei. Não adianta dizer: não vamos guardar a lei porque estamos debaixo da graça. A graça nos salva. Mas depois de salvos, nós precisamos guardar a lei para mostrar que nós estamos andando à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os crentes pautam a vida por qual tipo de regra? Pelos mandamentos. Agora, o pessoal faz questão dos 10 mandamentos, retiram o quarto mandamento. Não, o sábado não precisa. O sábado, gente, não vai abonar os outros 9. No livro de Tiago diz assim: aquele que guarda os mandamentos e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ora, se eu guardo 9 mandamentos e eu transgrido o sábado, eu me tornei culpado de todos. O apóstolo Paulo está dizendo assim: nós não guardamos a lei para nos salvar. Só existe uma maneira da gente se salvar, é olhando para Jesus Cristo, o nosso substituto. Tem aqui um texto de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 63, que ela diz o seguinte: ninguém a não ser Cristo poderia redimir a maldição da lei,
ou seja, da maldição da lei, o homem caído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Ninguém poderia fazer isso. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para um Deus santo, que deveria separar entre pai e filho. Então, quando Jesus morreu na cruz, o medo de Jesus era o pecado ia separá-lo para sempre do Pai. Por isso que ele gritou, Pai, Pai, por que me desamparaste? Então, foi uma expressão de que o pecado estava assim, separando Jesus Cristo do Pai. E isso foi cruel para Jesus. Ele sabia que isso poderia acontecer. E o grande medo é nunca mais estar na presença do Pai, pelos pecados assumidos. Jesus, então, é o nosso substituto, e como substituto, ele é o penhor do homem, ou seja, é o fiador do ser humano perante Deus. A iniquidade dos homens todas foi colocada sobre Cristo, foi contado como transgressor a fim de redimi-los da maldição da lei. Jesus Cristo, o portador dos pecados, suportou uma punição judicial pela iniquidade e tornou-se ele mesmo pecado pelo homem. História da Redenção, página 225. Neste livro da Redenção, é dito que quando Jesus tomou a atitude de morrer pelo ser humano, os anjos se reuniram em torno de Jesus Cristo e pediram, clamaram a Jesus que deixasse um deles morrer pelo ser humano. E Jesus então explicou que o sangue de um anjo não consegue redimir o ser humano da maldição da lei. Só o sangue de um Deus. Então, diante do universo inteiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu para salvar o homem. No hospital estava um moço, ferido mortalmente, era um soldado, ele havia vindo da guerra. Uma senhora, com a Bíblia na mão, entrou naquele quarto, conversou com ele, orou com ele e foi-se embora. A enfermeira viu, entrou, viu a mulher saindo com a Bíblia na mão e disse para o soldado, não precisa se preocupar com seus pecados. Toda pessoa que morre pela pátria ou dá a vida pela pátria já está salva. Deus dá a salvação para a pessoa. O rapaz disse, moça, a senhora deve estar enganada. Porque quando eu fui ferido no campo de batalha e eu vi que minha vida estava se esvaindo, indo embora, eu sabia que eu tinha feito o melhor pela minha pátria. Mas eu sabia também de uma coisa. Eu não estava preparado para um dia estar face a face perante Deus no dia do julgamento. Então isso me assustou. E eu fiquei com medo porque nunca havia me preparado para isso. Mas quando essa senhora entrou aqui agora e me explicou que Jesus Cristo na cruz tomou os meus pecados e bastava que eu acreditasse nisso, eu acreditei. Ele então olhou para o horizonte com um olhar muito brilhante e disse, que bom que Jesus morreu por todos nós. Eu agora posso morrer em paz, não tem nenhum problema. E fechou os olhos e morreu ali naquela cama do hospital, mas morreu com um sorriso nos lábios, crendo que Jesus Cristo tomara o lugar dele na cruz. Deus nos abençoe, que possamos ter entendido que o apóstolo Paulo utilizou os escritos de Deuteronômio para falar sobre a morte no madeiro. Jesus Cristo se tornou amaldiçoado por causa dos pecados, mas depois ele foi então glorificado pelo próprio Deus, quando Deus então aprovou o seu sacrifício e nos então deu a chance de salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, mostrando que o apóstolo Paulo usou o livro de Deuteronômio, Novo Testamento, utilizando o Velho Testamento. Obrigado porque nós entendemos que a lei não salva, mas precisamos guardá-la porque amamos o Senhor Jesus Cristo, porque já estamos salvos em Jesus. Nos dê um dia feliz, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Que o dia seja feliz. Amém.